Tá gravando? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, tá? Mais essa aula. Hoje eu quero falar com vocês aqui sobre ferramentas terapêuticas, né? Já que foi a maioria a maioria dos votos aqui no grupo. Então, acho que é uma dificuldade, uma dúvida ou um interesse da maioria das pessoas, tá? Mesmo as pessoas que não votaram nessa opção, eu acredito que vocês vão ter muito benefício com essa aula, tá? Não vai ser uma aula muito densa, não é uma aula muito carregada de teorias e conceitos. Não, eu só quero explanar com vocês aqui, apresentar para vocês algumas ferramentas, quando utilizar as ferramentas, por que utilizar essas ferramentas e para quê? Para que vocês tenham essas ferramentas como cartas na manga. Por que cartas na manga? Porque a primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui é que terapia não é feita de aplicação de ferramentas, tá? Terapia não é isso, gente. Não é a gente pegar um conjunto aqui de 10 ferramentas e aplicar uma ferramenta em cada sessão e pronto, tá? Terapia não é isso. Isso é mais proposta do coach, tá? Essa é proposta do coach, não é proposta da terapia em si, tá? E o coach, não estou falando mal aqui do coach, tá? Só abrindo um parênteses para vocês aqui. O coach, ele tem o seu lugar dentro de um processo terapêutico também, tá? O coach, ele é uma ferramenta dentro do processo terapêutico. Em um momento, ele é mais necessário do que talvez uma psicanálise, do que uma psicologia analítica, do que uma logoterapia, tá? Então, cada coisa, cada escola, cada ferramenta, cada técnica, ela tem o seu momento certo dentro da terapia, tá? Mas fiquem com essa informação inicial. Terapia não é aplicação de ferramenta a todo momento, certo? Então vamos lá. Eu quero partir do princípio de vocês aqui, com vocês, que existem três momentos na terapia, tá? Existem três formas do paciente chegar até a gente, né? Não chegar, mas se apresentar para a gente, apresentar o caso dele, apresentar a dor, o sofrimento, a demanda dele. Uma delas é quando ele está falando através da memória dele. Ou seja, quando ele está contando coisas que aconteceram no passado, aconteceram na vida dele. Sabe assim, não é uma coisa que está acontecendo agora, sabe? Não é o que está acontecendo agora que está causando um problema, que está causando uma dor, está causando um sofrimento nele, né? O que está causando isso é um evento passado, é um trauma, é um desconforto ali de um acontecimento passado, é um término de um relacionamento, é uma demissão, sei lá, uma batida de carro que ele teve, sei lá, a empresa que ele quebrou há 2 anos atrás. Ou seja, tem um momento que o paciente ele começa a falar mais do passado dele. Ele se apresenta com isso, a dor dele está relacionada ao passado. Existem pacientes ou existem momentos em que o paciente ele vai começar a utilizar o quê? Não mais a memória dele, mas a imaginação. A fonte de sofrimento dele está na imaginação dele, está naquilo que ele pensa, naquilo que ele projeta, naquilo que ele deseja, nas metas, nos sonhos. Ou seja, já não está mais em algo que aconteceu, mas está em algo que está para acontecer ou que ele quer que aconteça, mas talvez ele não seja capaz de imaginar isso, ou ele imagina que é impossível ele alcançar aquilo, ou que a vida dele só vai fazer sentido se ele alcançar isso. Ou seja, percebem que isso é um movimento da imaginação, já não tem mais nada a ver com a memória. E tem um terceiro momento, um terceiro modo, na verdade, do paciente se apresentar para a gente, dele narrar o problema, né, o sofrimento, a demanda, enfim, que é através do comportamento. É algo que é comportamental, né? Às vezes ele não está sabendo lidar com um problema no relacionamento, às vezes ele não está sabendo lidar com um problema com a saúde dele, às vezes ele não está sabendo lidar com um chefe, com um colega de trabalho, com uma nova, né, com uma promoção no trabalho que ele teve, enfim. Às vezes com vocês aqui o que está acontecendo, né? Às vezes vocês aqui olham, poxa, eu não estou sabendo aplicar aquilo que eu aprendi na prática, né? Eu não estou sabendo aplicar. Bruno, não. Sei lá, eu atendia há 3 anos atrás e eu parei de atender, e porque lá, 3 anos atrás, eu cometi um erro. Não, Bruno, é porque assim, eu me vejo já atendendo uma pessoa e eu me vejo falhando, eu me vejo.
não sabendo o que fazer com aquela pessoa, entende que isso acontece na vida de vocês também. E aqui fica a primeira reflexão, fica o primeiro exercício que eu quero passar para vocês. Como vocês estão narrando a vida de vocês agora? Não a vida, mas esse problema de vocês, né? A dificuldade de vocês hoje. Ela é de que momento? É um momento passado, né? Vocês estão falando através da memória de vocês? É uma coisa futura? É um medo futuro? Uma angústia futura através da imaginação de vocês? Ou é uma coisa prática, real, aqui agora, né? Real que eu digo, está acontecendo agora. Vocês não estão sabendo lidar com um problema momentâneo, né? De comportamental de vocês agora. Façam esse exercício, tá? Façam esse exercício. Sabendo disso, que existem esses três momentos na vida de um paciente, a gente começa a olhar para alguns tipos de ferramenta mais adequados para cada um desses momentos, né? Poxa, um momento de quando o paciente está falando através da memória dele, não adianta eu querer fazer um ajuste de comportamento. Concorda comigo? Não adianta eu querer fazer com ele passar para ele uma ferramenta de ação, né? Você vai para academia, vai malhar, né? Por quê? Porque ele está contando o problema dele através da memória dele, através da memória. Então, quais seriam alguns exercícios ou algumas práticas, algumas ferramentas mais adequadas nesse momento? Seriam ferramentas de mapeamento. Como assim ferramentas de mapeamento? Para eu conseguir entender essa história por completo, tá? Eu consegui entender essa história. A própria anamnese, tá? A própria anamnese, ela já é uma ferramenta de mapeamento, tá? Por quê? Porque ali eu começo a estudar, a começar a entender um pouco da história do paciente, a história familiar do paciente, a história patológica do paciente, a história social do paciente, tá? O histórico de vida desse paciente. Eu começo a estudar, a ter essas informações. Ou seja, eu começo a mapear como foi esse passado, né? O que está constando nessa memória desse paciente, tá? Outra ferramenta que a gente consegue trabalhar ali na memória do paciente é como, né? É conseguir, primeiramente, é conseguir ativar, né, essa memória por completo. Por quê? Pode ser que ele esteja contando aquilo que aconteceu na vida dele através de fragmentos, né? Ele esteja com um viés negativo. Então, poxa, e se a gente fosse contar essa sua história de uma forma positiva, né? Por quê? A gente tem que entender que uma história, ela pode ser contada de diversas formas. Ela pode ser contada de diversas formas. A gente pode contar uma história de uma forma triste, eu posso contar uma história de uma forma feliz, eu posso contar uma história de uma forma normal. Então, às vezes, aquele paciente ele está contando a história dele, né? Ele está acessando essa memória através de um viés negativo, tá? Através de um viés negativo. Então, eu apresento para ele outras formas de contar essa história, tá? Então, aqui é um trabalho mesmo de psicoeducação, tá? De psicoeducação, de começar a ensinar ele a contar a história por um outro viés. Não que eu queira mudar o que aconteceu, tá? A gente não vai mudar o que aconteceu. O que aconteceu, aconteceu. Mas a gente consegue fazer ele olhar para aquilo através de um novo viés. Através de um novo viés, tá? Um viés talvez menos afetado, um viés menos emocional. Por quê? O que define um trauma hoje na nossa vida? É a gente carregar o sentimento, o sentimento passado para o momento presente. Então, vamos pensar aqui numa pessoa que sofreu um abuso, tá? A gente vê muito trauma disso, pessoa que sofreu um abuso. Então, o que acontece? Acontece que, naquele momento do abuso, a pessoa desperta nela um sentimento, uma emoção, uma reação. O trauma é o quê? É prolongar, né, a permanência desse sentimento no passar dos dias. Aquele sentimento, ele continua com a pessoa. Pensa comigo. O ato, ele não está acontecendo mais. Aconteceu o ato naquele momento. O ato não está acontecendo mais. Porém, o sentimento, ele continua. O sentimento continua através de um simples lembrar-se, né? Às vezes um gatilho, que a gente diz,
libera aquele sentimento, aquela emoção, aquela reação, tá? Então, isso é o trauma, é carregar o sentimento que aconteceu naquele momento nos dias atuais, tá? Nos dias atuais. Isso define um trauma, de uma forma bem simplória, de uma forma bem resumida aqui. Então, quando a gente começa a contar as histórias por um viés mais narrativo, não um viés, emocional, sentimental, afetivo, a gente tem uma tendência de contar isso de uma forma diferente. Olha, se a gente fosse contar essa história sem emoção, né? E quando eu digo emoção, eu não estou falando só emoção boa, não, sem emoção, sem raiva, sem amor, sem tristeza, sem nada. Se a gente fosse contar essa história apenas, o que aconteceu? Ah, e se você fosse contar essa história aqui agora na voz de uma criança, como que uma criança contaria essa história? Sério, gente, vocês não têm noção quanto que isso funciona, tá? Para a gente conseguir fazer essas intervenções, né, com histórias do passado. É, outra ferramenta aqui que a gente consegue, de algum modo, lidar bem com a questão do passado é entender quais eram os papéis, tá? E que ainda continua sendo uma ferramenta de mapeamento, tá? Quais eram os papéis que essa pessoa exercia naquele momento, né? Quais papéis que ela exercia porque ela gostava, quais papéis que ela exercia porque ela foi imposta a exercer, quais papéis que ela exercia, sim, nem porque ela queria, nem porque ela foi imposta, mas porque eram papéis que ela tinha que exercer, e como ela exercia aqueles papéis. Qual foi o resultado que ela teve real naquele momento na vida dela diante daqueles papéis? Quais papéis que ela deixou de ter que ela não gostaria de ter deixado de ter? Né? Poxa, sei lá, Bruno, eu era marido, eu era filho, eu era pai, eu era neto, eu era empresário, eu era atleta, eu era um aluno. Tá, e agora? Não. Aliás, e agora não. Como você desempenhava esses papéis? Como você era como um marido? Fala pra mim, como você era como um marido? Como que você era como um filho? Como que você era como, né? Você era aquela pessoa, poxa, que tomava atitude proativa? Não, você não era essa pessoa. Como que você era? Sabe? Como você desempenhava esses papéis? Entende que tudo isso é uma ferramenta de mapeamento. Por quê? Porque uma vez que eu trabalho a memória dessa pessoa, eu começo a conseguir ajustar algumas crenças, alguns juízos que essa pessoa fazia. E aqui entram ferramentas de reflexão, ferramentas de reflexão, né? Fazer com que ele pense, repense sobre algumas atitudes que ele tinha. Poxa, vê para mim, quais dessas atitudes eram atitudes disfuncionais na sua vida? E aqui eu quero mostrar para vocês, depois eu vou até passar um livro para vocês aqui, um PDF, chamado Regulação Emocional, tá? Do Robert Leahy. Se eu não me engano, acho que é esse mesmo o nome dele. É Robert Leahy. E tem uma ferramenta dele que é exatamente assim, tá? Eu quero falar sobre ela aqui com vocês. Aqui, que é de reflexão, tá? Uma ferramenta de reflexão, que ela se chama Formas Problemáticas de Fazer as Pessoas Reagirem a Mim, tá? O que que ele fala? Que às vezes a gente sente que as pessoas elas não nos entendem, né? E a gente acaba reagindo de uma forma desproporcional, de uma forma disfuncional diante dessas pessoas. E a gente, né, acaba tendo um comportamento ali que é um comportamento problemático, tá? Que é um comportamento problemático. E a gente vai mostrar uma lista para esse paciente, vai dar uma lista para ele, para que ele analise com a gente, né, quais desses comportamentos aqui pode ser que ele tenha, né, de reação.
que ele tinha, na verdade, de reação. Então, aqui ele coloca uma lista. Quais são esses comportamentos problemáticos? Reclamar repetidamente, levantar a voz, gritar ou berrar, criticar a outra pessoa por não me entender, petulância, arremessar coisas, fazer parecer que algo terrível está acontecendo comigo, ameaçar me machucar, ameaçar ir embora, repetir-me insistentemente, ou outro comportamento problemático. Tá? Isso aqui é uma ferramenta de reflexão. A gente faz a pessoa parar e olhar, poxa, realmente, quando eu achava que as pessoas não estavam me entendendo, eu começava a aumentar a voz. Nossa, eu começava a gritar. Não, eu deixava de lado, né, ameaçava ir embora. Por quê? Porque eu senti que as pessoas não estavam me entendendo. Mas realmente as pessoas não estavam te entendendo ou você que estava se complicando demais, estava querendo que alguém entendesse alguma coisa que não tem sentido, né? Que aquilo só faria sentido para você naquele momento. Então a gente começa a fazer o paciente a refletir, né? Ter esses momentos de reflexão na sua própria vida, tá? Entendendo os comportamentos errados, problemáticos, disfuncionais que ele tinha na vida dele, tá? Então isso aqui é um exemplo de ferramenta que a gente pode colocar, tá? Que a gente pode colocar. Isso aqui, essa ferramenta, ela não se aplica só quando o paciente está falando com a memória dele. Aqui, pode ser no comportamento mesmo. Pode ser no comportamento atual. Poxa, minha esposa não me entende, né? Minha esposa é isso, minha esposa é aquilo. Poxa, quais são os seus comportamentos disfuncionais com a sua esposa? Né? Será que quando você acha que sua esposa não está te entendendo, você tem algum desses comportamentos aqui? Poxa, Bruno, tem. Nossa, eu começo sabe, eu pego as coisas, eu arremesso as coisas, eu jogo, eu bato porta, eu vou bater a geladeira, enfim. Eu viro as costas e está falando sozinho. Poxa, então, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Né? O que você acha que a gente não pode melhorar isso? Né? Melhorando você, sua esposa talvez passe a te entender, porque você não dá espaço para ela te entender. Entendeu? Então, isso é uma ferramenta de reflexão, né? E de alguma forma também já ela acaba culminando para uma ferramenta de ação, tá? Existem outras ferramentas que são ferramentas de combate. O que são ferramentas de combate? Ferramentas de combate são ferramentas de mindfulness, yoga. O que é isso? É quando a pessoa está eufórica, quando a pessoa está um pouco ansiosa, a pessoa está numa crise de ansiedade, né? Uma crise de pânico. E é uma ferramenta de combate? A respiração. Na respiração, né? O se colocar no estado presente, né? O aterramento, que a gente diz o aterramento, colocar os pés no chão, descalço, começar a olhar para as cores, sentir o vento que está batendo no seu rosto, pegar uma pedra de gelo e segurar. Isso são ferramentas de combate. Quais são outras ferramentas de combate? Poxa, Bruno, eu estou percebendo que eu sou uma pessoa que está procrastinando demais. Poxa, o que é uma ferramenta de combate? A gente criar aqui uma lista de afazeres, né? A gente vai criar aqui uma lista de afazeres. Você vai, ó, até de hoje até a semana que vem, você vai ter que fazer isso aqui durante 5 dias, né? Você vai ter que acordar cedo, acordar às 5 horas da manhã para a gente combater a sua preguiça. Poxa, você vai ter que chegar na hora no seu trabalho todos os dias, né? Como? Você tem que acordar mais cedo, dormindo mais cedo. Então a gente faz um ajuste na rotina. Ajuste de rotina é uma ferramenta de combate, tá? A gente fica pensando em ferramenta, aquela coisa que a gente vai, poxa, pegar uma tabela e preencher. Não, gente. Ajustes, tá? Ajustes na rotina são ferramentas. São ferramentas de combate para a gente combater a preguiça, combater a procrastinação, combater a desordem, combater a falta de planejamento. A gente está combatendo, tá? Então, ter uma rotina, criar uma rotina com o paciente é uma rotina, é uma ferramenta de combate, tá? O diário, ele pode ser duas coisas. Ele pode ser tanto um, ele pode ser, aliás, o diário, ele é aquela ferramenta mais completa. Ele pode ser tanto uma ferramenta de mapeamento, por quê? Porque no diário a pessoa ela consegue ter ali o que ela fez de bom, o que ela fez de ruim,
que ela deixou de fazer, o que ela poderia ter feito. Ou seja, ela está mapeando como foi o dia dela. Depois ela tem uma reflexão. Ela faz uma reflexão. Poxa, por que que eu quero atingir esse objetivo? Por que que isso é importante para mim? Por que que eu defini que o meu ideal é ser uma pessoa paciente? Por que que ser paciente vai ser bom para mim? Tudo isso vai num diário. Ou seja, ela está fazendo o quê? Um exercício de reflexão. Reflexão, tá? Logo em seguida, ela tem, poxa, o que eu posso fazer amanhã? O que eu posso fazer melhor amanhã? Poxa, amanhã, né, eu posso fazer, sei lá, acordar mais cedo, sei lá, dizer eu te amo para minha esposa, ser pontual no meu trabalho, né? Não faltar na academia, fazer minha oração do meio-dia, ler 5 páginas de um livro, ser mais dócil no trânsito, conversar com pessoas olhando nos olhos dela. Entende que tudo isso são ferramentas de combate, né? De ação e combate. Por isso que o diário, ele é tão importante, ele é tão completo assim, tá? Então, Bruno, vai funcionar com todo mundo o diário? Não, tem pessoas que eu não preciso fazer o diário, porque eu vou precisar fazer com ele apenas, sei lá, às vezes eu vou precisar fazer com ele ferramentas de combate apenas. Não preciso fazer nada de reflexão, não preciso fazer nada de mapeamento. A pessoa sabe onde ela está, a pessoa, sabe, já refletiu, ela só não sabe o que fazer, como fazer. Ela só não sabe como fazer. Sabe, ela já entendeu aonde ela está, ela entendeu já algumas coisas, como que funcionam algumas coisas na vida, só que ela não sabe como colocar aquilo em prática. Então, eu mostro para ela como colocar isso em prática. Olha, vamos seguir esse caminho. Faça isso, tá? Existem outras ferramentas que são aquilo que a gente diz, né? Poxa, isso aqui é terapêutico, mas não é terapia. A academia, né? O exercício físico. O exercício físico, ele é um tipo de ferramenta também que a gente utiliza na, na terapia. O exercício físico, gente, tá? Não descartem isso. Poxa, vamos trabalhar aqui a sua força. Eu tô vendo que você precisa adquirir fortaleza. Poxa, o que que é a fortaleza? É a gente conseguir passar pelas intempéries da vida sem reclamar, né? Oh, nada mais interessante do que a gente ir para academia e aumentar os pesos. Aumenta a sua carga. Aumenta a carga. Mas aumenta a carga sem reclamar. Sabe? Sem ficar, tá pesado. Ah, tá doendo. Ah, não. Aumenta a carga e faz. Aumenta a carga e faz. Bruno, mas por quê? Cara, por quê? Porque você está lidando com uma intempérie da vida, com uma fraqueza sua. Poxa, por que que sempre que, diante de uma fraqueza, diante de uma dificuldade, por que que eu tenho que reclamar? Por que que eu tenho que chorar? Por que que eu tenho que procurar alguém para poder desabafar? Por quê? A gente tem que desenvolver a fortaleza. Então, poxa, o exercício físico, ele desenvolve a fortaleza, né? Colocar algumas, alguns momentos desconfortáveis na vida da pessoa, né? Fazer alguma coisa difícil pelo menos uma vez ao dia. Faça alguma coisa difícil. Poxa, o que que é difícil? É fazer jejum? É dar esmola para alguém? Poxa, é ficar sentado sem encostar na cadeira? É tomar um banho gelado? O que que é? O que que é o seu difícil? É ler um livro em silêncio, sem parar, meia hora, 20 minutos? Faça alguma coisa difícil. É capinar um terreno? Vai capinar um terreno. Vai capinar um terreno. Então, tudo isso aqui são ferramentas. São ferramentas, tá? Que ajudam, que nos dão um certo suporte na hora de conduzir um processo terapêutico. E eu preciso entender, de fato, qual o momento que meu paciente se encontra e qual ferramenta mais adequada para ele. Existe também a linha da psicologia, né? A linha teórica. Poxa, para conversar com a memória, a gente consegue, através da psicanálise, né, da psicanálise, conversar melhor com a memória. Atra- Existe também a TCC, terapia cognitivo comportamental. E eu também consigo conversar um pouquinho com o comportamento através da TCC, tá? Através da imaginação, poxa, eu consigo, a imaginação, a gente fala em imaginação, a gente está falando de esperança. Então, eu consigo, através da logoterapia,
da psicologia tomista, conversar um pouco melhor com esse olhar da imaginação, da esperança, sabe? De conseguir ordenar a imaginação para algo bom, para aquilo que vai fazer bem para aquele paciente. Então, o primeiro ponto, tá, que eu quero falar para vocês, identifiquem quem está conversando com vocês. É a memória do paciente? É a imaginação do paciente? Ou é o comportamento do paciente? E através disso, vocês começam a elencar quais ferramentas poderiam ajudar, auxiliar vocês nesse processo terapêutico. Poxa, estou vendo que isso aqui é um problema de comportamento. Comportamento. Então, precisa fazer o quê? Ajustar a rotina, ver alimentação, sono, exercício físico, né, forma de comunicação. Não, tô vendo que quem está conversando aqui é o passado dele. Poxa, então eu preciso fazer um mapeamento. Deixa eu entender como foi esse passado, né, aonde que isso está culminando, quais são as crenças que ele fez através desse passado. Deixa eu fazer uma psicoeducação com ele, tá? Ensinar ele sobre algumas coisas, mostrar para ele novos cenários. Não, quem tá falando comigo aqui é a imaginação. Poxa, a imaginação? Então eu tenho que fazer com ele aqui um exercício de esperança, né? De reflexão. Poxa, por que você está pensando tão errado assim? Por que que você não conseguiria alcançar isso? Né? Quais foram os outros momentos que você também achou isso, mas que você conseguiu superar? Quais foram os momentos que você achou que você não ia dar conta e você deu conta? Poxa, quais são as qualidades que você precisa adquirir para alcançar esse resultado? Entende? Então, assim, mais, mais importante do que saber qual ferramenta utilizar é quem está falando com vocês, tá? Eu espero que vocês tenham entendido essa breve aula, tá? Essa breve introdução, na verdade, a ferramentas psicológicas, a ferramentas terapêuticas, psicológicas não, desculpa, ferramentas terapêuticas, que isso tenha dado já para vocês aqui um norte, tá? Eu vou mandar esse livro para vocês, tá? Esse livro chamado Regulação Emocional no grupo. E eu espero de coração que vocês coloquem isso em prática, que vocês estudem, que vocês aproveitem o grupo que vocês têm também, tá? Essa oportunidade de poder, de alguma forma, estar nesse lugar, conversando, falando das dúvidas de vocês, das dores de vocês, das dificuldades de vocês, tá? Então, só espero que vocês contem comigo e qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem no grupo sempre que ele estiver aberto, tá? Sempre que ele estiver aberto, eu faço isso de vez em quando, mandem as dúvidas de vocês. Quem tiver alguma dúvida, alguma sugestão, me chama no privado, pode me chamar, vocês têm meu contato, pode me mandar mensagem lá, tá bom? Eu espero que essa aula tenha ajudado vocês e, mais uma vez, muito obrigado e façam bom uso dela.